Fala, natural! Beleza? Muito bem-vindo a esse vídeo. E o vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer criações no universo dos personagens usando inteligência artificial, exatamente. Igual você está vendo aqui na sua tela agora, nós vamos criar posts e imagens insanas totalmente com inteligência artificial, usando o nosso clone, a nossa aparência no mundo dos personagens mais famosos do mundo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para as criações. Bom, estou aqui no meu navegador e eu vou acessar o site do Google Flow. Você pode digitar assim, ó, Google Flow, clica nesse primeiro link aqui mesmo, ele vai abrir o Google Flow para você fazer o login. Eu vou fazer o meu login aqui rapidinho. Perfeito. Para você que não conhece, o Google Flow é uma ferramenta insana de criação de imagens com IA, vídeos, etc. E o Google Flow ele tem um diferencial. Ele te dá acesso ao Nano Banana Pro, Nano Banana 2, se você já for assinante do Google Drive. Eu, como sou designer, por exemplo, atendo meus clientes e assino o Google Drive. E aqui no meu caso, eu tenho créditos ilimitados dentro do Flow, que é uma ferramenta do Google. Então, se você é assinante do Google, fica de olho que provavelmente você tem um plano que você pode usar as melhores IAs do Google nesse acesso aqui do Google Flow. Então, é só usar a sua conta, o seu e-mail que você tem algum tipo de assinatura no Google e você vai conseguir, assim como eu, ter acesso aqui a essa parte de criação e você pode clicar aqui direto em novo projeto. Se você não tem o Google Flow, fica tranquilo, você pode usar o Gemini ou você pode usar o Magnific, o Higgsfilter, algum tipo de ferramenta que te dê acesso ao Nano Banana, beleza? De qualquer forma, eu indico muito o Google Flow, principalmente porque eu já tenho créditos ilimitados por assinar o Google Drive, tá bom? Então vamos lá, pessoal, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente subir aqui a nossa imagem de referência. Então eu quero que eu, Rafael, esteja no mesmo ambiente que os personagens, perfeito? Então para isso eu preciso alimentar a inteligência artificial com o meu rosto, como eu sou. Então primeiro ponto, eu vou pegar aqui a minha pasta que tem minhas fotos. Eu gosto de tirar foto sempre nesses ângulos aqui. Uma foto de frente, uma foto olhando para o lado e outra foto olhando para o outro lado, para a IA ser alimentada de como é o meu rosto de frente, de lado e do outro lado. Então eu gosto muito de fazer isso porque eu sinto que a IA ela pega uma fidelidade muito maior. Então eu vou subir aqui as 3 imagens, é só arrastar elas aqui para dentro até aparecer esse adicionar ingrediente, eu solto. E aí ele vai fazer o carregamento das minhas imagens aqui no Google Flow para poder utilizar as minhas imagens no prompt e deixar a IA totalmente alimentada de como é o meu rosto e me gerar um resultado ainda melhor. Enquanto isso, a gente pode ir gerando o nosso prompt. E o prompt vai ser o fundamental para gerar uma imagem profissional e com muita qualidade. Eu poderia vir aqui e escrever gere uma imagem minha com o Bob Esponja, por exemplo. Mas a imagem vai ficar muito ruim e sem direcionamento. Então o que eu vou fazer para fazer uma imagem profissional? Basicamente, criar um prompt profissional da maneira mais rápida e ultra profissional possível, abrindo o meu robô no chat GPT. Se você é meu aluno do Código Impacto Criativo ou do Designer de Impacto, você já conhece o meu robô gerador de prompts, que é um robô totalmente treinado para gerar prompts ultra cinematográficos, profissionais e detalhados. E aqui, esse robô eu já treinei ele para gerar com base em ângulos, cenários, profundidade, tudo ultra realista. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é subir novamente as minhas imagens aqui para o robô também ser alimentado com a minha imagem e poder passar as minhas descrições dentro do prompt. Então, eu vou falar, robô, quero gerar prompts profissionais para criar imagens minhas dentro do universo do desenho Bob Esponja. Quero que você estude quais são as cenas mais épicas do desenho e coloque no prompt para reproduzir estas cenas. Beleza, o que eu fiz agora? Acabei de dar direcionamento para o robô. Direcionamento para a IA que vai gerar o meu prompt profissional. Porém, agora eu vou dar os detalhes do que eu imagino. E sempre a minha imaginação, a imaginação real, é o que comanda a inteligência artificial. Então vamos lá. Eu quero estar vestindo trajes que combinem com o estilo
visual da cena. Não precisa seguir o meu traje das referências acima. Primeiro direcionamento eu já dei, que é o que eu imagino com relação a traje. Eu não vou dar um traje específico, vou deixar explícito que eu quero um traje que combine com o visual da cena, porém não quero que ele siga o traje que eu tô nas fotos, porque senão ele vai me colocar toda vez com essa camiseta polo que eu tô ali na foto, beleza? Outro direcionamento que eu posso dar para esse prompt sair cada vez mais pronto e profissional é dizer o seguinte: quero que eu esteja ultra realista e o cenário também. Porém, o desenho e o personagem, na verdade, os personagens serão estilo cartoon, bem fiéis ao desenho e ao estilo visual em si. Gere 5 prompts profissionais. Não, vou gerar 3, na verdade, senão vai ficar muita coisa. Gere 3 prompts profissionais agora. O que ele vai fazer? Ele vai analisar as imagens que eu enviei, vai analisar todo o direcionamento e as ideias que eu pedi para ele analisar, por exemplo, analisar quais são as cenas mais épicas do desenho, e aqui ele vai me dar, ó, o novo gerente do Siri Cascudo, cena épica. Então pronto, ó, eu vou copiar o meu prompt, e esse robô, ele já gera para mim todos os detalhes cinematográficos. Ele gera até a lente, a câmera, o depth, o ultra realista, skin, detalhe de pele, detalhe de foco, detalhe de sharp. Então é um prompt extremamente profissional. E o meu robô já gera também o negative prompt, ou seja, tudo aquilo que a gente não quer. Ou seja, eu não quero que o humano seja cartoon. Por quê? Eu pedi para que eu seja ultra realista. Então ele já bota no negative prompt: cartoon, human, anime, human, não é para ter. Além disso, face borrada, deformações e várias outras coisas ele já retira aqui nesse negative prompt. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso flow, nossa geração de imagem. E muita atenção, as imagens de referência elas precisam estar nesse campo de criação aqui, para que ele entenda que de fato é para seguir essas imagens no prompt. Então mesmo que você suba elas aqui em cima, você tem que selecionar elas aqui embaixo. Então, ó, elas precisam estar aqui, tá? Então se elas não tiverem subido aqui direto, é só fazer o que eu fiz de arrastar, adicionar ingrediente. E aqui eu vou colar o prompt que o GPT acabou de gerar para mim, o robô gerador de prompt. Em seguida, antes de eu enviar, eu vou clicar aqui nessa parte de configurações, justamente para eu configurar o tamanho das imagens que eu quero. Então aqui ele está no formato 3x4, mas eu quero 9x16. E aqui esse x4 é o número de versões que ele vai gerar para mim. Se eu colocar 1, ele vai gerar apenas uma versão. Mas como eu quero que ele já gere várias versões, eu vou gerar 4. Aqui é o modelo da inteligência artificial. Eu poderia colocar Imagen 4, Nano Banana Pro, mas eu vou selecionar aqui o Nano Banana 2, porque é uma ferramenta que funciona muito para a criação de clone e consistência visual. Então, agora é literalmente só enviar e esperar, porque a ferramenta vai fazer toda uma análise de todo o prompt que a gente gerou, toda a ideia, as imagens que eu coloquei, e ela vai fazer o possível para seguir mais fiel o prompt e as imagens para deixar o meu rosto muito similar. Além disso, a gente pode deixar um padrão ainda mais evolução se a gente vier aqui na parte de personagens, mas é mais complicadinho e eu mostro para você que aqui a gente consegue fazer de boa só por esse sistema. E aqui, ó, por exemplo, não deu nenhum problema de direito autoral, não deu nenhum problema de direito de uso e ele gerou a minha imagem dentro do cenário. Aqui quando eu abro ele fica um pouco bugadinho aqui, meio sem qualidade, porém a imagem ela tá em 2K. Eu acabei de fazer o download da imagem em 2K. Então, só esperar ela carregar aqui, vocês vão ver a imagem literalmente em 2K, numa qualidade absurda. Liga na qualidade dessa imagem. E ela ficou bem legal, colocou vários personagens aqui com muita consistência, idêntico ao desenho, e me colocou em estilo realista. Agora, vamos fazer um segundo teste com o segundo prompt. No caso, com esse prompt aqui, ó, Caçador Lendário de Águas Vivas, onde provavelmente ele vai me colocar aqui no cenário junto com o Bob Esponja, né? Eu vou copiar esse prompt, copiado, vamos voltar aqui para o Flow, e ao invés de eu montar tudo de novo o meu setup de criação aqui, eu vou simplesmente vir nessa seta das imagens anteriores que eu já criei e reutilizar comando e vou clicar nela. Aqui já sobe todas as imagens que eu tinha de referência e o prompt que eu subi com todas as configurações. Para eu ter menos trabalho, eu clico aqui e apago esse prompt, só colo o meu prompt novo,
que já está tudo setado, minhas imagens, o estilo que eu quero, o Nano Banana 2, eu simplesmente dou um Enter novamente e ele vai carregar de novo essas imagens. E essas criações feitas pelo Flow, que é direto o dono do Nano Banana, que é o Google, ela é muito mais rápida do que se você for utilizar um Magnific, né, que é o Freepik, ou um Higgsfield da vida, porque o Higgsfield e o Freepik usam a API do Google. Então eles vão entrar aqui, fazer o que você pediu e levar para lá. Então leva mais tempo. Aqui é muito rápido. E aqui a gente tem novamente um resultado que se eu clicar aqui em baixar, eu consigo baixar ela em 2K. Eu vou baixar duas versões aqui para a gente analisar. E ele gerou realmente o meu estilo realista e o estilo do desenho em cartoon mesmo. Assim como é no desenho, você pode ver o Bob Esponja ou o Patrick. E toda a qualidade visual aqui nas duas cenas. Variou um pouquinho aqui, o meu cabelo tá mais bagunçado. Aqui ele tá um pouco mais certo. Mas as duas cenas têm muita qualidade. Tem o lance da luz ali em cima. Fica muito legal. Agora bora pro último prompt aqui. Que é o prompt da batalha final no balde de lixo. Estilo filme. Então vamos lá. Eu vou copiar esse prompt novamente. E vou fazer aquele mesmo esquema. Ao invés de eu subir o meu setup inteiro de novo aqui, eu vou aqui em reutilizar comando, vou apagar o meu prompt, colar meu prompt novo, não preciso mexer em mais nada, simplesmente dar o Enter. E simplesmente essa ferramenta, ela é muito boa e ela acelera muito as minhas criações. Primeiro porque ela gera já um resultado absurdo quando eu coloco um prompt feito pelo robô, porque o robô ele já me dá todo o direcionamento para gerar uma imagem nessa qualidade. E eu soube explicar, eu soube pedir para o meu robô como gerar o prompt. E aqui, por exemplo, se eu tivesse pedido para o robô fazer somente os prompts, eu não ia ter citado essa parte do traje de acordo com cada cena e ele ia ficar me gerando de camiseta polo, que é de acordo com as imagens que eu subi de referência. Então eu ia estar aqui em todas as imagens de camiseta polo. Então se você quer fazer uma imagem muito profissional, toma cuidado com isso. Aqui, por exemplo, ó, no comando do Siri Cascudo, ele me gerou uma imagem de gerente, um traje de gerente. Aqui, nesse contexto de batalha final, ele me gerou meio ciborgue, né, e tal. E eu posso pedir para ele, direcionar para ele, pedir alguma coisa conforme eu tenho novas ideias. Então, se eu tiver a ideia de ter um traje de super-herói com o Bob Esponja voando comigo, eu consigo gerar isso, desde que eu explique bem para o robô o que eu imagino. E aqui eu fiz o último download aqui da última imagem. Novamente vocês podem ver que eu gerei um clone meu no universo de personagens. Não tive problema com direito de imagem, não tive problema com direito de uso. Ele gerou muito de boa para mim. Tudo isso porque foi ultramente pensado no prompt que o robô gerou para nós. E se você gosta do universo de criação com IA, você precisa conhecer o Designer de Impacto, que é o meu treinamento completo, onde você vai aprender a criar prompts profissionais e posts altamente impactantes para dominar o mercado de design ou de inteligência artificial. Então, se você está perdido com relação à inteligência artificial, ao meio de tantas coisas que dá para criar, você precisa conhecer o Designer de Impacto. Aqui eu vou te ensinar como se pensa um designer de impacto, quais são os elementos que fazem um post vender, eu explico o que o visual tem de diferente do bonito e como você pode ser mais autêntico. Além disso, tem várias aulas com as técnicas que eu uso nos meus posts, que são a técnica do visual magnético, que me ajudaram a atrair mais de 190 mil seguidores no Instagram, por conta das capas e da criatividade que eu tenho nas minhas criações. Além disso, você vai ter aulas de criatividade turbinada usando inteligência artificial. E se você tem vontade de aprender a mexer no Photoshop ou Canva, você vai ter um treinamento completo e exclusivo dentro do Designer de Impacto, te ensinando cada detalhe do Photoshop, que vai ser muito fácil você aprender. Aqui também tem Canva, tem Photoshop na prática, tem aulas de tipografia, criando com o ChatGPT, bônus para você criar os melhores clones com inteligência artificial. E se você tem vontade de entrar nesse mercado para fazer uma renda, para conseguir viver do digital, você vai ter aulas de prospecção, de como eu trabalho nesse mercado, prospecto meus clientes no Brasil e na gringa. Além disso, você vai ter um bônus que é o meu robô precificador, que me direciona os valores que eu posso cobrar por cada projeto. Também tem aulas de precificação, aulas de ilustrações com inteligência artificial, briefing, inspiração, moodboard, rascunho, tudo que você precisa para criar bons projetos está aqui dentro do Designer de Impacto. E o melhor, tudo isso por menos de R$ 7,00 por mês ou R$ 67,00 à vista. É muito barato, então se você tem vontade, clica aqui embaixo na descrição dessa aula que eu vou deixar o link do Designer de Impacto para você fazer parte. Aproveita porque é muito barato. Fechou? Eu te vejo lá. E se você gostou dessa aula, mesmo que não entre para o Designer de Impacto ainda, já me ajuda deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal. Você já vai me dar uma força absurda
e fica ligado porque vão ter novas criações por aqui. Vai ter muito mais sobre inteligência artificial e eu tenho certeza que eu vou te agregar muito no que eu puder. Então não esquece de clicar no gostei e clicar em se inscrever. Te vejo na próxima aula.